Ok. Êxodo 25, verso 8. E me farão um santuário, e eu habitarei no meio deles. Aqui diante de nós está uma gravura encontrada na Grécia, né? É uma gravura encontrada num jarro grego, que data do século 6 a.C. E o que vocês acham que está encenando ali? O que parece? Pela imagem, né? Alguma sugestão? Um sacrifício, exatamente. Um menino leva um cordeiro até o altar, onde ele vai ser sacrificado, né? Toda uma cerimônia está envolvida aí nessa celebração. E a Enciclopédia Britânica, no item sacrifício, ela diz o seguinte: a prática de realizar sacrifícios é encontrada nos mais antigos relatos da humanidade. A arqueologia está repleta de achados de corpos de animais encontrados em estado que apontam para a prática de sacrifícios ritualísticos. E isso é verdade, queridos. Se nós passamos a analisar desde a pré-história, né, os relatos que nós temos aí nessas pinturas rupestres, né, muito frequentemente nós vamos encontrar cerimoniais que apontam para uma espécie de um sacrifício, um holocausto. E passamos, inclusive, pelos povos da Mesopotâmia, né? O culto a Baal, os zigurates. O Egito antigo também, nós vemos relatos no culto a Apis, por exemplo, eram feitos sacrifícios de animais. Na Pérsia antiga também, né? O mitraísmo. Os gregos, como nós vimos ali no começo, né? Vários registros também. E os romanos também herdaram dos gregos esse costume, né? Então, estava bem presente ali também. E não são apenas os povos ali mediterrâneos, mas nós encontramos isso nos povos nórdicos da Sibéria, por exemplo, né? Escandinávia. Há registros, né, inclusive, dos aborígenes da Austrália, Índia antiga, Japão. Parece que era um costume global, antes da globalização, não é verdade? Os povos árabes, inclusive já na Idade Moderna, né? Antes da unificação religiosa de Maomé, eles eram também pagãos e adoravam, realizando sacrifícios ritualísticos também. E nós vemos também os povos pré-colombianos aqui da América, né? Registros de como eles também efetuavam sacrifícios de animais e rituais semelhantes a esses também, inclusive povos aqui norte-americanos, os incas, maias e astecas. E isso chegou até o dia de hoje, por incrível que pareça, né? Ainda nós temos aí certas religiões, santerias, candomblé, rituais místicos, né? Talvez alguns de vocês já se cruzaram com uma cena como essa no Brasil, né? Dá um pouco de medo, alguns ficam receosos, mas é algo que ainda existe, inclusive nas religiões orientais ainda também são oferecidas ofertas de libações e coisas nesse sentido. Então, nós sempre encontraremos, entre outros traços comuns, os costumes, né, crenças diferentes, mas rituais similares a esses, com os mesmos aspectos, né? A pergunta que não quer calar: de onde surgiu esse costume? Por que encontramos evidências, né, dessas práticas nos 4 cantos do planeta e em épocas diferentes da história da humanidade? Vou dar mais um exemplo aqui. Na iconografia chinesa, que data sua origem de 1800 a.C., existe um ícone, né, uma figura que significa justiça. Aqui está ela. Não me peçam para pronunciar, né? Não é o meu forte o chinês. Mas o que me chama a atenção é que a forma que essa palavra é juntada, ela se forma através da junção de cordeiro, da palavra cordeiro, juntamente com a palavra mão e a palavra adaga, que é uma espécie de uma faca, né, antiga. Isso te remonta a alguma coisa? Traz alguma coisa à sua mente? O que levou os chineses a atribuírem a palavra justiça a um cordeiro e uma mão e uma adaga? E não bastasse isso, as duas palavras sozinhas, mão e adaga, quando juntas, formam eu. O que significa que, de certa forma, eles compreendiam que a justiça seria o cordeiro cobrindo o eu. Interessante, né? Interessante conceito esse. Da onde teria surgido? Qual a origem disso? Para nós, se conhecemos a Bíblia,
não é difícil relacionar todas essas evidências aí com o ritual do santuário, né? Onde um cordeiro simbolicamente pagava com a morte os pecados do indivíduo. Há muitos outros exemplos de como os chineses possuíam essas palavras que remontam também histórias bíblicas, né? Como a palavra tentação, por exemplo, é formada pelas palavras árvore e boca. Bem interessante, né? A palavra barco é o número 8 e pessoas. 8 pessoas num barco, te lembra algo, né? Uma história. Então, parece que há um fator comum que acaba unindo essas culturas. No meio teológico, a gente chama isso de fator Melquisedeque, né? Evidências que indicam que tudo tem uma origem comum. É mais ou menos como aquela história do telefone sem fio. Vocês lembram disso, quando eram crianças? A mensagem ia passando, né, de um ao outro. Haviam algumas deturpações aqui e ali, e isso acontece na história também. Vemos deturpações, mas há uma linha, um fio, que parece unir todas elas. Então, seria como se Adão tivesse ensinado seus filhos as suas tradições, tudo que ele aprendeu de Deus, e esses passaram pelos seus descendentes, e à medida que foram avançando, né, no planeta, esses costumes e histórias tiveram modificações aqui e ali, mas ainda seguem uma linha em comum. Pois bem, será que os sacrifícios, então, fazem parte dessa tradição adâmica, né? Quando nós vamos à Bíblia, nós vemos que o tema da cerimônia ritualística de sacrifícios, ela está desde o início até o fim da Bíblia, está presente ali. Nós vemos que Adão recebeu de Deus peles de animais para se cobrir, o que parece indicar que houve ali um primeiro sacrifício, né? Deus ensinou o que era necessário para a redenção do pecado. Nós vemos que os filhos dos nossos primeiros pais, né, Caim e Abel, tiveram aquele conflito justamente por causa da questão do sacrifício, né? Deus tinha pedido um cordeiro, mas o outro filho rebelde queria ofertar algo diferente. Noé, quando saiu da arca, a primeira coisa que ele fez foi fazer um altar e oferecer um sacrifício para o seu Deus. Abraão, quando foi buscar a terra prometida, em cada parada, um altar era construído e um sacrifício era realizado. Depois Moisés recebeu de Deus instruções mais abrangentes sobre esse sistema de sacrifício. A doutrina foi ampliada, não é verdade? Então, ele ensinou isso também para o povo e novas verdades foram adicionadas nesse sistema com o santuário. E depois, vindo Jesus, ele foi apresentado no templo também. Não apenas foi apresentado no templo, mas ele morre no mesmo monte, o Monte Moriá, Monte Sião, né? Por quê? Porque na época da construção do templo era um monte só que foi escavado e uma divisão surgiu entre os dois, mas era o mesmo monte. Então o Gólgota e o Monte Sião eram a princípio o mesmo Monte Moriá. Então olha que interessante, Jesus acaba morrendo nesse mesmo monte. Paulo fala muito do santuário celestial, né? Assim como João em Apocalipse também. A visão de João, as visões dele vão passando em cada compartimento do santuário celestial. E por que um santuário era necessário para a expiação dos pecados, né? Bem, o universo todo está observando esse grande conflito aqui, nesse planeta, e julgando como Deus vai agir e está agindo com o problema do pecado. Em Apocalipse 21, 22, nós vemos que a nova terra já não terá mais santuário, já não terá mais templo, porque o templo é uma iniciativa de Deus didática para nós e para o universo, e vai cumprir a sua função. Então, pela Bíblia, sabemos que hoje o nosso sumo sacerdote real é Cristo, e ele está lá nesse santuário celestial, né, que serviu de base para a construção daquele que Moisés e Davi, junto com Salomão, também planejaram. Pois bem, no princípio, o povo de Deus começou, ali junto com Moisés, né, a construção desse sistema dentro de um santuário especial. Primeiramente, foram requeridas ofertas. Tudo o que era feito antes em altares de pedra
passaram agora a ser cerimônias mais complexas. Porque a revelação ela é progressiva, isso é o que diz Provérbios 4:18, né? Deus ensina e vai revelando cada vez mais sobre o seu caráter e sobre o seu plano de resgate para a humanidade. Então, ao chegar na época de construir esse santuário no deserto, Deus pede ofertas para o povo de Deus. Está ali em Êxodo 25, verso 2. Então, já naquele primeiro momento, começavam-se a construir ali as portas, né, e os demais itens. E essa oferta consistia em coisas como ouro, prata, cobre, linho fino, peles de animais, tintas, madeiras, né, de acácia, azeite para a luz, pedras preciosas. Isso nos ensina algo que nós temos também que abrir mão de algumas coisas para seguir a Deus, para aprender mais de Deus, para estar mais próximos desse nosso Deus. Exige um certo sacrifício pessoal também. Todas essas características a gente pode ler em Êxodo, capítulo 25, 26, 27, Êxodo 40 também, está tudo ali. O tamanho desse santuário, né, para que vocês possam ter uma noção, o pátio, né, essa parte interna aqui, cercada, ela possuía 30 por 60 metros, mais ou menos. E o santuário em si, o tabernáculo, né, de tenda, 6 por 18 metros. Por aí você tem uma noção do tamanho desse ambiente. Primeiramente, o animal, então, na cerimônia era trazido. Você vê aqui, a pessoa traz o seu animal, encontrava-se com o sacerdote. Então, o animal escolhido para o sacrifício tinha que ser o animal mais perfeito, né? Sem manchas, de preferência, como está lá em Levíticos 1:3, né? Isso porque ele representava o Messias, Jesus, um ser santo, inocente, sem pecado, né? Hebreus 7:26. O povo confessava os pecados, então, sobre a cabeça daquele animal, e, simbolicamente, os seus pecados eram transferidos para aquela criatura, que era, então, degolada, o sacerdote carregava o sangue, e agora o pecado daquela pessoa, simbolicamente, estava passando do animal para o sacerdote. Exatamente como Cristo, né, que é nosso sumo sacerdote celestial. Todas as vezes que nós nos achegamos a Deus e confessamos nossos pecados em oração, estamos transferindo esses pecados para o nosso sumo sacerdote. O Espírito de profecia diz que a tenda, né, sagrada, ela ficava encerrada em um espaço descoberto chamado pátio, que estava recheado de cortinas e anteparos de linho fino, suspensos em colunas de bronze. E no pátio somente o povo de Deus poderia estar. Ali se encontrava o altar de holocaustos, né, esse aqui, e a pia ou lavatório, essa bacia de água aqui. Os sacrifícios ali realizados simbolizavam o próprio sacrifício do Messias, de Jesus. Como lemos no Evangelho, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A pia ou o lavatório era utilizada para lavar-se, né? Simbolizava a reforma da vida, o próprio batismo do cristão hoje. Então havia o lugar santo, onde somente os sacerdotes poderiam entrar, e havia o Santíssimo, onde somente o sumo sacerdote poderia entrar, além do véu aqui. Então, esse sacerdote tomava sobre si as faltas e as punições que nós merecemos, né? Que as pessoas que chegavam-se ali com o seu sacrifício mereciam, e os líderes, então, do povo ministravam e intercediam por eles perante Deus. Era tamanha responsabilidade. Os seus pecados agora estavam sobre eles. Mas lembre, somente o sumo sacerdote, o Cristo, hoje pode interceder no Santíssimo, na presença de Deus. E aqui nós temos uma noção de como era a distribuição dos móveis, né, desde o pátio aí até a parte interna ali do santuário. E é incrível, a gente não vai ter tempo de abordar todos os detalhes aqui, mas até mesmo as coberturas, né, todas essas peles, eram 4 camadas que cobriam o tabernáculo, né, e cada uma delas simbolizava uma das qualidades de Cristo, né, Cristo como homem, Cristo como Deus, Cristo como servo e Cristo como rei. Exatamente como os 4 evangelhos do Novo Testamento apresentam a Jesus. Um deles apresenta um foco maior em Cristo como homem, outro como Deus, outro como rei e outro como servo. Será que isso tudo é coincidência, né? Pois bem, há muitos detalhes e coisas impressionantes. As próprias vestes sacerdotais tinham o seu simbolismo, a sua função, né?
cada detalhe um significado e algo para ensinar para o povo de Deus. Talvez o item de maior destaque no sumo sacerdote em si seja o seu peitoral de pedras preciosas, né? Representando cada uma das 12 tribos de Israel. Elas eram pedras lapidadas, e sobre os ombros haviam outras pedras chamadas Urim e Tumim, com a qual eles poderiam consultar a Deus também. Eu sempre gosto de fazer algumas conexões com o mundo pop, sabe? A cultura pop. E aqui nós temos um ponto interessante. Vocês conseguem ver certas semelhanças entre essas duas figuras? Tem até um peitoral ali, né? Um chapéu meio semelhante também. Eu não quero aqui incentivar ninguém a ver filmes, né? Eu acho que nós temos coisas mais preciosas para usar o nosso tempo. Mas eu queria que vocês entendessem uma questão importante. Nós estamos num grande conflito. E Deus usa todos os seus recursos para alcançar as pessoas, e o inimigo usa todos os seus recursos para alcançar as pessoas também. E dentro dessa saga Star Wars, o tema ali é um grande conflito também. Não sei se você percebeu isso. É o pano de fundo. E como um bom filme gnóstico, ele inverte o evangelho. Põe o evangelho de ponta cabeça. Vou te dar um exemplo. Ali há um reino celestial, onde tudo funciona em ordem. Mas a acusação é que o líder daquele reino é um tirano, é um homem mau. E ele é mesmo no filme, porque o gnosticismo ele vê o Deus Javé como mau. Então, eles mostram para você que existe um grupo de rebeldes, alguns que não querem obedecer aquele sistema, aquele reino celestial ali, aquele reino universal. E esse grupo de rebeldes é liderado por um garoto chamado Luke Skywalker. E o nome Luke, em grego, significa doador de luz. Percebe alguma semelhança com Lúcifer, portador de luz? Será que é coincidência? Skywalker, andarilho do céu. Não foi justamente isso que Satanás se tornou quando foi expulso? E se é um evangelho invertido, então, quem é Darth Vader na história, né? Seria ele Deus? Pois a tradução do seu nome é justamente isso. Ele é um pai escuro, um pai mau. Nessa cena marcante do filme, onde ambos lutam, Darth Vader revela a Luke: eu sou o seu pai. E não é isso que o nosso Deus é em relação a Lúcifer. Lúcifer é criatura de Deus também. E vejam esse detalhe no peitoral do Darth Vader. Inscrições em hebraico. Será que isso tudo é coincidência, né? E aí você começa a ver apelos como esse aqui. Junte-se à rebelião. Olhem as mensagens que estão sendo jogadas e às vezes nosso consciente não capta, não filtra. Junte-se à rebelião. O que a Bíblia fala sobre a rebelião contra Deus? Satanás acusava a Deus justamente de ser um líder tirano no céu. E esse tipo de mensagem vai sendo divulgada por aí. Mas vamos voltar ao santuário. 3 tipos de ofertas, então, eram oferecidas ali. O contínuo, as individuais e o Yom Kippur, o grande dia do juízo, uma vez ao ano, né? Aqui nós temos uma animação mostrando mais ou menos como era a cena ao chegar ali no santuário, né? no tabernáculo, em funcionamento. Sabe aquele cheirinho que você sente de churrasco quando passa na frente da churrascaria? Para alguns é uma tentação, né? É mais ou menos esse cheirinho que você ia sentir quando você chegasse ali. Porque animais eram queimados ali naquele altar de sacrifício. O sacerdote queimava o animal, né, aspergindo o sangue nos cantos, dos chifres desse altar, eles que escorriam para dentro. Ele então comia um pedaço daquela carne, ou seja, ele tomava simbolicamente para si o pecado na forma da carne e do sangue, a entrega que o próprio Cristo fez por nós, né? E de certa forma esse fogo também ele representa o próprio juízo, porque lembre, o animal está ali pagando o preço no seu lugar. Era você que merecia esse fogo, mas ele está lá por você. E logo atrás nós temos então a bacia de bronze. O sacerdote limpava-se depois desse cerimonial, purificando-se para poder entrar na tenda. E a tenda, como nós vimos, o lugar santo, né?
teria mais ou menos essa aparência se você chegasse lá. Havia um véu, uma cortina protegendo o lugar santíssimo, e à sua direita os pães sem fermento numa mesa, um altar de incenso e um castiçal queimando azeite de oliva ali na sua esquerda. Se na entrada ali do pátio você sentia cheiro de churrasco, na entrada aqui do tabernáculo você iria sentir cheiro de incenso. E o incenso mais comum usado na época era a mirra, que é uma seiva de uma árvore, né, que era secada. Então, quando ela era queimada, ela queimava devagar e ia liberando um cheiro. Aqui eu tenho um pedacinho dessa seiva, que vou passar aqui para que todos possam ver. E ela já perdeu o odor, né? Mas aqui eu tenho a essência, o óleo, né, da mirra, que você ainda pode sentir como era o cheiro ao entrar ali naquela parte do tabernáculo. Eu peço aos pais que observem as crianças, né? E também não esqueçam do 8º mandamento. Qual que é o 8º mandamento? Não furtarás, né? Senão eu tenho que ir para Israel de novo buscar isso aí, imagina. Não é tão fácil. Pois bem, essa era a visão na entrada do tabernáculo, né? A mesa dos pães da propiciação, como era chamada, para você ter uma ideia do tamanho dela, era 90 centímetros por 45 por 67. Esse era o tamanho. Essa mesa estava ali à direita, com 12 pães, representando também as 12 tribos de Israel, significando a gratidão do povo pelos recursos dados por Deus a esse povo. Não tinha fermento, porque o fermento era um símbolo de pecado. E, de certa forma, esses pães eram um reconhecimento de que o homem depende de Deus, tanto para o pão temporal quanto para o espiritual. Representa também a Jesus. Lembre de João 6,33, onde ele se declara ser o pão da vida. Então, era o símbolo do próprio Cristo também. E aqui ao meio o altar de incenso, como foi falado. Normalmente se queimava mirra ali, segundo o Êxodo 30, versos 1 e 2. E a medida desse móvel era 45 por 90 centímetros. E ali então era feita uma oferta especial, né? O sacerdote levava o sangue para dentro do ambiente do tabernáculo. E ali, naquele móvel, diante daquele móvel, ele derramava também um pouco de sangue nesses chifres aqui. E aspergia também com os dedos, né? Pegava, molhava os dedos no sangue e aspergia nesta cortina este sangue. E qual que era o significado disso? Lembre que a Bíblia nos declara que nossos pecados é que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Portanto, aquela cortina que separava o lugar santíssimo estava repleta deste sangue, que simbolicamente carregava o pecado daquela pessoa. Pois agora você imagina, né? Um ano inteiro levando sangue para esse ambiente e aspergindo aí nessa cortina. Imagine com o passar do tempo o cheiro de podre, né? O ambiente ficava realmente insuportável. E de certa forma, então, o incenso ajudava também a tornar o ambiente mais propício, uma mistura talvez de odores ali. Mas Deus queria mostrar a gravidade, quão repulsivo é o pecado na presença de Deus. Então tudo tem um significado, tudo tem um porquê. Os pecados agora transferidos para dentro do santuário, neste móvel, representa também a intercessão de Cristo, como as orações que subiam aos céus através da fumaça desse incenso. Pois bem, ao lado ali estava o terceiro móvel dentro do lugar santo, que era o candelabro. O candelabro pesava 1 talento em ouro, o equivalente a 35 quilos de ouro. Imagine o valor de um item como esse, né? Em certo sentido, o castiçal ele representava o povo de Deus como sendo a luz moral e espiritual do mundo. E o azeite puro que queimava ali e alimentava aquela chama representava o próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo. E aí, além disso, ele tinha uma função física também, que era iluminar aquele ambiente, porque não haviam janelas ali. Eu trouxe também uma miniatura aqui de um castiçal, né? Menorá, é chamada em hebraico. Não é de ouro. Se alguém quiser me presentear com uma de ouro, eu aceito. Mas vou passar aqui para vocês terem uma ideia de como era mais ou menos
esse utensílio do templo. Como que a gente sabe que ele tinha esse formato? Exatamente esse formato, né? Isso é graças a um arco de guerra, de vitória de guerra em Roma. Quem for para lá ou planeja ir, pode visitar, ainda está lá. Pode ser visto, comemorando a destruição de Jerusalém no ano 70. O Império Romano invadiu, né? E uma das cenas desse arco é justamente os despojos, né, que eles trouxeram, e entre eles está esse candelabro de ouro, né? Provavelmente foi derretido depois. Mas temos aqui uma noção de como era a aparência desse móvel, né? Desse utensílio. E aqui nós temos uma ideia de como era esse ministério sacerdotal ali no lugar santo, trazendo o incenso, trazendo o sangue nesse cerimonial, né? E nós temos então depois do véu a área especial chamada de Santo dos Santos, ou Santíssimo. E o que estava além do véu? O que nós podemos encontrar além do véu? O Indiana Jones encontrou, né? A famosa Arca Perdida. Mais uma vez aqui um exemplo de como a cultura pop acaba desvirtuando as coisas de Deus, né? Por que ela é chamada de Arca Perdida? Porque, segundo a tradição judaica, antes da invasão da Babilônia, aquela que levou o profeta Daniel cativo, tudo isso, né? O profeta Jeremias teria então guiado o povo de Deus, os líderes do templo na época, né, para esconder essa arca numa caverna. E desde então, ela nunca mais foi encontrada. Será que ainda está numa caverna? Será que vai ser descoberta, né? A questão é que desde então, desde aquela invasão, o lugar santíssimo sempre esteve vazio. Nunca mais a arca foi encontrada. Essa arca, para vocês terem uma ideia, ela possuía 90 por 65 por 65 centímetros. Ela era de madeira, mas toda revestida em ouro, por dentro e por fora. E o propiciatório, que era aquela tampa ali, né, onde estão os anjos, era como uma placa, né? A palavra hebraica é kaporet, que significa cobertura. A Septuaginta emprega um outro termo que tem mais o sentido de expiação, e é por isso que em inglês é chamado de mercy seat. Então, Cristo é simbolizado por esse item, porque, de certa forma, ele cobre com a sua graça o castigo da lei que está ali dentro. Então, note, é importante prestar atenção num detalhe. Ele cobre a dívida, a condenação, né? A consequência da desobediência. Ele não anula a lei, é diferente. E os dois querubins que eram encontrados ali em cima simbolizavam a adoração, a reverência e o respeito, ambos olhando para o centro. Significa os seres do universo atentos ao grande conflito, ao caráter de Deus sendo provado diante dessa acusação de Lúcifer. Esse é o motivo do santuário existir, lembre disso. Tanto na terra como no céu, o santuário tem essa função didática. Depois que o pecado for eliminado do universo, não mais existirá santuário. Então, ali, justamente entre aqueles dois anjos, você vê uma luz especial, não é? E é ali que ocorria o Shekinah. Não é o clube aqui dos desbravadores. Eles se aproveitaram, né, desse termo. A manifestação sobrenatural, uma evidência da presença de Deus ali. A palavra hebraica shakan significa habitar, residir, permanecer num local. Isso remonta àquele verso que nós lemos no começo. Qual que era o objetivo de Deus com o santuário? Habitar no meio do seu povo. Esse era o seu objetivo. E prestem atenção nisso. Lá no Vaticano, o trono papal também possui 2 querubins ao seu lado. E não bastasse isso, 4, né, bispos ou arcebispos, não sei qual é a hierarquia que eles possuem, mas justamente é a mesma descrição que a Bíblia faz do trono de Deus, 4 seres ao redor do trono de Deus, né? Lembre-se que o Papa ele se considera o representante de Deus na Terra. O Shekinah materializado ou humanizado é uma blasfêmia sem medida, né? Mas para você ter uma ideia de como essas coisas nos ajudam a compreender os simbolismos. E dentro da arca, o que havia?
as tábuas da lei, né, os 10 mandamentos, um pote com maná e a vara florida de Arão. E por quê? Qual era o significado disso, né? Você consegue fazer alguma ligação, alguma lógica nisso? Consegue encontrar? Lembre que os 10 mandamentos revelam o caráter de Deus. O maná é justamente a providência de Deus para o seu povo. E a vara de Arão, a guia de Deus. E é interessante pensar que hoje, para o povo remanescente, esses mesmos simbolismos estão presentes, porque nós temos a lei de Deus, temos a reforma de saúde, não é? No maná, e temos o guia, a guia do Espírito de profecia. Então, esses mesmos elementos ainda estão disponíveis para nós hoje. Como eu falei, são muitos aspectos, muitos detalhes, talvez a gente não consiga abordar tudo aqui. Mas a própria distribuição, né, das tribos ao redor do santuário tem muitos significados e riqueza de detalhes. Mas vale frisar um ponto aqui, que a porta, né, o portal do pátio ficava voltado para o leste, onde nascia o sol. Então, quando o israelita entrava, ele dava as costas para o sol, que era o Deus adorado pelos pagãos. Nós temos ali no santuário todo o plano de salvação, todas as outras revelações de Deus, né? Inclusive, como Deus vai remediar a história do pecado. E aí nós entramos na questão do Yom Kippur, o dia do juízo. Uma vez ao ano, né, no dia do juízo, o próprio santuário era purificado de todos os pecados confessados naquele período de um ano. Isso está em Levíticos 16. E nessa cerimônia especial, o sumo sacerdote, então, sacrificava um bode, ele tomava o sangue do animal, né? Pegava esse sangue de animal e aspergia diante da arca do concerto. Mas o bode, sobre o qual cair a sorte para o bode emissário, será apresentado vivo perante o Senhor, diz Levíticos 16:10, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. O sumo sacerdote, então, removia cerimonialmente do santuário todos os pecados confessados naquele ano, substituía aquela cortina suja e confessava sobre a cabeça de um segundo bode. E esse segundo bode, então, era levado ao deserto para morrer. Levíticos 16, 20 a 22. Chamado também de bode Azazel. Por sinal, esse nome Azazel, na tradição judaica, é o nome de um demônio, né? Representa o próprio Satanás preso nessa terra deserta durante 1000 anos, segundo a profecia, né? E finalmente pagando o preço por todo o mal que ele mesmo causou. Ele é o originador do mal. Há um detalhe interessante aqui, porque há uma cerimônia na maçonaria, no grau 23, em que a pessoa é obrigada a se prostrar e reclamar diante dos céus que todos os pecados que, porventura, ele tenha confessado, pedido perdão no passado, ele retoma para si. Ele quer ser o responsável por qualquer erro, pecado que ele cometeu no passado. E quando a gente compreende o sistema de sacrifícios e como Deus lida com o pecado, faz sentido, não é? Porque se todos os pecados que nós confessamos vão acabar sendo pagos pelo originador do mal, ele quer que esse sistema seja revertido, que os pecados sejam pagos pelo próprio homem, não por ele. Tudo se encaixa, tudo se encaixa. Agora você entende também por que no ocultismo o diabo é representado por um bode. Tomam emprestado da Bíblia todos esses simbolismos. E fica aqui o alerta, mais uma vez, para os cuidados com filmes, músicas, desenhos animados, literatura secular. Eles vivem fazendo apologia do mal. E tem coisas que a gente nem percebe. Então, queridos, caminhando para o final da nossa mensagem, a nova aliança, quando Cristo vem, quando Ele cumpre o papel daquele cordeiro, né? O tipo encontra o antítipo. Isso não significa que a salvação no passado, no Velho Testamento, era pela lei, e agora no Novo Testamento é pela graça. A salvação sempre foi pela graça, mediante a fé, desde Adão. Não haverá duas classes de pessoas no céu, umas salvas pela lei e outras pela graça. Isso seria até uma injustiça da parte de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. E o que haverá então serão pessoas salvas pela graça antes e depois do cumprimento da profecia exposta no ritual do santuário. O Cordeiro de Deus viria a morrer no lugar do pecador. Depois de Cristo, não há mais sombras. Como Paulo diz, não é mais necessário
cumprir aquelas leis de sacrifícios, libações. Quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou, de alto a baixo. E não bastasse isso, anos depois o próprio templo foi destruído, porque os judeus persistiam em sacrificar quando o sacrifício real já foi realizado. E agora temos o verdadeiro cordeiro, no verdadeiro tabernáculo que está no céu, que é o celestial. Mas note uma questão importante, preste atenção nisso, porque o ritual ainda é o mesmo, o ritual não mudou. O homem pecador, ele passa pelos portais, ele busca a Deus, e diante de Deus ele tem que aceitar ou não esse sacrifício que é feito ali, no seu lugar, o holocausto. E ali está a justificação pela fé. Se ele aceita essa justificação, ele vai para a próxima etapa. Ele é batizado nas águas. Simbolicamente, seu pecado é apagado, é lavado. E isso é o que significa aquela bacia de água ali. Não é bonito isso? Não é um simbolismo magnífico? E não bastasse isso, queridos, agora ele passa a ser uma pessoa santa. Passa a fazer parte do povo de Deus. E nesse processo de santificação, que é diário e que dura até a volta de Jesus, ele necessita de 3 coisas: alimentar-se da palavra de Deus, o pão. Ele necessita ter comunhão com Deus através da oração, intercessão, e também ele necessita ser uma luz para o mundo, um testemunho constante desse amor e dessa verdade. Isso se chama santificação. E a grande promessa de Deus é que depois de tudo isso, estaremos na presença do próprio Deus e seremos restaurados, é a glorificação. E um detalhe importante, percebem que a Trindade realiza uma obra distinta em cada etapa: Cristo no seu sacrifício, o Espírito Santo na santificação e aqui Deus Pai na glorificação. Tudo se encaixa. Percebem que em cada parte você encontra o caminho, a verdade e a vida. Já ouviram essa frase? O caminho, a verdade e a vida. O caminho para a salvação, a verdade, santificação e a vida eterna, a glorificação. Consegue ver ali até mesmo os aspectos da alma humana, o aspecto físico, o mental e o espiritual estão ali, no santuário. De fato, Deus diz que o nosso corpo em si é um templo. E isso se encaixa também dentro dessa visão, desse padrão. A lei de Deus, que antes era escrita em pedra, o que Deus quer fazer? Escrever ela onde? No nosso coração. A morada de Deus, que antes era no tabernáculo, agora Ele quer estar dentro de nós, através do Santo Espírito. Isso é maravilhoso, o Espírito de profecia faz uma ênfase tão grande nisso. Cristo veio para habitar em nós, restaurar a imagem de Deus que foi perdida desde a queda. No capítulo onde ela fala sobre a purificação do templo, ela dá uma ênfase nessa questão de que como nós acabamos pervertendo o templo, perdendo essa imagem de Deus, seja por uma alimentação ruim, desregrada, seja por vestimentas que não são apropriadas, pensamentos, comportamentos, são tantas coisas que acabam destruindo a imagem de Deus que Ele quer restaurar em nós. O próprio serviço do culto, veja que interessante, nós herdamos isso das sinagogas, mas de certa forma são reflexos das cerimônias do templo. A escola sabatina é como aquele pátio, onde todo o povo de Deus pode participar e serve de preparo para o culto, né? O culto em si ele é ministrado agora somente por alguns oficiantes, passando pela invocação da presença de Deus, o Espírito Santo, o castiçal, né? A oração intercessora, o altar, e o reconhecimento e gratidão dos recursos e cuidados de Deus, quando nós devolvemos nossas ofertas, nossos dízimos, à mesa dos pães. Percebem a conexão entre todas essas coisas? Por fim, o momento mais sublime do culto, a mensagem, a palavra de Deus, quando Deus encontra o seu povo, e esse é ministrado por uma só pessoa, justamente como era no passado. Ali Deus se mostra, se manifesta através da sua palavra, da sua mensagem. São tantos detalhes, na verdade a gente nem vai ter tempo de falar tanto aqui, mas tudo se conecta ao santuário, todas as doutrinas cristãs se conectam ao santuário. E não é à toa que o salmista diz, Salmo 77, verso 13, o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Cada peça aponta para
um aspecto do próprio ministério de Cristo. Vejam, por exemplo, aqui, o número 1, o altar de sacrifício. Cristo é o Cordeiro de Deus. Número 2, Cristo é a água da vida. Número 3, Ele é o pão da vida. Número 4, nosso intercessor. Número 5, Ele é a luz do mundo. Número 6, Ele veio cumprir a lei sem pecar e revelar a Deus para a humanidade. Há um padrão aqui. E esse padrão a gente encontra em tantas outras partes da Bíblia. Veja a libertação do povo de Deus no Egito, né? No número 1 ali, no altar de sacrifício, eles sacrificam um cordeiro e passam o sangue desse cordeiro nos umbrais das portas. Número 2, eles passam pelas águas do Mar Vermelho, um batismo ali é simbolizado. Número 3, eles recebem o pão do céu, o maná. Número 4, Moisés intercede pelo povo. Número 5, Deus os chama para ser uma nação real, testemunho a todos os outros povos ao redor. E número 6, Deus mesmo se revela no Sinai e entrega os 10 mandamentos para o seu povo. Percebem o padrão? Não é bonito isso? Cristo, quando ele nasce numa manjedoura, num estábulo cheio de animais. Ele nasce destinado a ser um sacrifício vivo. Jesus se batiza, número 2. No deserto da tentação, ele passa por esses 3 aspectos: transformar pedras em pão, realizar uma oração presunçosa e também a receber uma posição de destaque em troca de adoração. Ele é tentado a ser uma luz para Satanás, ao invés de ser uma luz para Deus. Os 3 aspectos dentro do santo. E por fim, ele é então glorificado na sua ressurreição. Tudo se encaixa dentro desse mesmo padrão. Há tantos outros exemplos aqui, vou ter que pular pelo tempo, infelizmente. Veja o Novo Testamento. Os evangelhos, os 4 livros dos evangelhos, são as boas novas do sacrifício de Cristo, número 1. Número 2, Atos dos Apóstolos revela o batismo do Espírito Santo. Número 3, número 3, 4 e 5, as cartas revelam a importância da oração, do estudo da Bíblia e do testemunho na vida do cristão. E número 6, o Apocalipse finda com o trono de Deus e o juízo, o Yom Kippur. A profecia dizia que haveria uma apostasia na igreja cristã. Não muito depois dos apóstolos, E quando nós vemos a história da igreja, nós percebemos que isso aconteceu também seguindo a mesma ordem do santuário. O sacrifício de Cristo é substituído pela Eucaristia e pelas indulgências, não é mais pela fé. O batismo, número 2, é substituído pela aspersão de bebês. A Bíblia é tirada do povo e substituída por tradições, número 3. Número 4, a oração agora passa a ser feita aos santos e as confissões aos padres. Há um detalhe interessante, porque na salinha, o confessionário, é uma salinha que imita o tabernáculo também. Há uma espécie de um véu que divide ali o pecador do suposto representante de Deus, que pode, inclusive, perdoar pecados. Uma blasfêmia também, sem medida. E número 5, então, eles passam a perseguir os verdadeiros cristãos, proibir as suas pregações, e o que culmina na entrada do que nós chamamos de Idade das Trevas. A luz do candelabro se apagou. E por fim, número 6, esse poder tratou de mudar os tempos e a lei de Deus, Daniel 7. E buscou sentar no trono de Deus como sendo o próprio Deus. Infabilidade papal, o título de vigário de Cristo, aquele que está no lugar de Cristo hoje. Mas ao mesmo tempo, queridos, o protestantismo ele fez a mesma coisa. Ele seguiu o mesmo padrão. E o processo de restauração de cada uma dessas verdades deitadas por terra, pelo chifre pequeno que se engrandeceu, segundo lemos em Daniel, segue esse padrão também. Porque Lutero, ali pelos anos de 1400, 1500, ele restaura a verdade da justificação pela fé. Número 1, o sacrifício de Cristo. Depois nós vemos, século após século, cada verdade sendo restituída. Os anabatistas resgatando o batismo bíblico por imersão. Vemos as Bíblias voltando nas mãos dos povos através das traduções dos reformadores, número 3. Número 4, vemos os calvinistas enfatizando a oração e a confissão a Deus. E número 5, surgem os metodistas agora com foco na missão global. Devemos ser a luz do mundo, diziam eles. E o que faltou para restaurar? Que item faltou agora? No tempo determinado, pela profecia de Daniel, a lei de Deus passou também a ser restaurada e proclamada.
anunciando o juízo e denunciando todo o erro que havia sido cometido nos anos de apostasia. Vocês acham que isso tudo é coincidência? Vocês lembram daquela história, daquela visão de que a cidade santa descerá através de Orion? O tempo é curto para a gente abordar tanta coisa, tantas maravilhas. Tudo se encaixa nesse grande quebra-cabeça de Deus. E eu vou deixar para vocês uma sugestão de leitura. O Santuário e as Três Mensagens Angélicas. Alberto Tim, talvez alguns já conheçam. Fantástico livro. Ele faz todas essas conexões entre as doutrinas bíblicas com o santuário e mostra como ele é realmente o fundamento e a base da nossa fé. Culminando então com as Três Mensagens Angélicas, que é justamente o tema da nossa lição, né? A verdade, amigos, é que cada detalhe do santuário possui um significado, uma lição para a humanidade. Não apenas para o povo judeu naquela época. Isso está em Isaías 56:7. Não é possível a gente esgotar tamanho assunto aqui, mas eu espero ter instigado a curiosidade de vocês para buscarem conhecer mais de algo tão fascinante. Eu separei um vídeo e gostaria que vocês meditassem nas palavras, nas imagens e fizessem a sua entrega hoje a Deus. Holy God, in love became perfect man to bear my blame. On the cross, He took my sin. By His death, I live again. I know that there are people watching this video and in this room who are not trusting Jesus Christ and therefore can only expect condemnation. And so I'm just going to plead with you. Lay down that rebellion. Lay it down. And simply embrace the gospel that Jesus Christ, the Son of God, the righteous one, died for your sins. He was raised on the third day, triumphant over all his enemies. He reigns until he puts all of his enemies under his feet. Forgiveness of sins and a right standing with God comes freely through Him alone, by faith alone.